Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos para mais uma aula de língua portuguesa voltada para o concurso da Prefeitura de Carandaí, em Minas Gerais. Hoje nós vamos trabalhar um bloco completo de conteúdos que costuma decidir a prova: compreensão e interpretação de textos, gêneros e tipos textuais, significado das palavras, figuras de linguagem e de sintaxe, articulação textual, coesão e coerência, classes de palavras e formação de palavras, verbos e seus usos, concordância, regência, crase, colocação pronominal, estrutura da oração e do período, acentuação gráfica, ortografia, pontuação e variação linguística. A ideia deste roteiro é te dar uma visão organizada e prática, do jeito que a banca cobra, para você acertar questões tanto de interpretação quanto de gramática aplicada ao texto. Vamos direto ao ponto. Compreensão e interpretação de textos. Compreender um texto é entender o que ele diz de forma direta. Tema, assunto, informações explícitas. Interpretar é ir além. Inferir sentidos, identificar intenção, reconhecer ironia, pressupostos, implicações e relações entre ideias. Em concurso, as questões mais comuns pedem o tema central, a ideia principal, a finalidade do texto, a posição do autor, o sentido de uma expressão no contexto, a relação entre parágrafos, o efeito de uma escolha vocabular e a conclusão lógica que se tira de um trecho. Uma técnica de prova que funciona é separar 3 níveis de leitura. Primeiro, o assunto, que é o campo geral. Por exemplo, mobilidade urbana. Segundo, o tema, que é o recorte, mobilidade urbana e desigualdade. Terceiro, a tese, que é o posicionamento do autor. O transporte público precário reforça desigualdades e exige planejamento. Outra cobrança clássica é a inferência. Inferir é concluir com base em pistas do texto. Se o texto diz apesar do aumento do investimento, a fila só cresceu, a inferência é que o investimento não foi suficiente ou foi mal aplicado. Isso não está escrito, mas está sugerido. Cuidado com 2 tipos de erro. Primeiro, o achismo. Marcar a alternativa com opinião pessoal sem base textual. Segundo, o exagero. A banca coloca palavras como sempre, nunca, totalmente, impossível, e isso costuma tornar a alternativa errada, porque textos geralmente trabalham com nuances. Gêneros e tipos de texto. Tipo textual é a estrutura predominante: narração, descrição, dissertação, exposição, injunção. Gênero textual é o formato social: notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, carta, e-mail, ata, ofício, crônica, propaganda, manual, bilhete, relato. Em prova, o tipo textual aparece assim: se há fatos em sequência com personagens, tempo e espaço, é narração. Se há características detalhadas, é descrição. Se há defesa de ponto de vista com argumentos, é dissertação argumentativa. Se o texto explica um assunto de forma didática, é expositivo. Se o texto dá instruções, é injuntivo, como um edital, um manual ou uma receita. A banca também cobra a finalidade do gênero. Um editorial busca posicionar o jornal. Uma notícia busca informar com objetividade. Uma propaganda busca persuadir. Um ofício busca formalizar comunicação administrativa. Uma ata registra, com linguagem formal, o que ocorreu numa reunião. Significação das palavras. A banca cobra sentido no contexto. A mesma palavra pode mudar de valor semântico conforme o uso. Por isso, a orientação é: não analise palavra isolada, analise a frase. Cai muito denotação e conotação. Denotação é sentido literal. Conotação é sentido figurado, afetivo, simbólico. Ele tem coração de pedra é conotativo, não significa pedra literalmente, mas frieza. Cai também sinonímia e antonímia no contexto. Nem todo sinônimo serve em qualquer frase. Substituição tem que manter sentido e adequação de registro. Por exemplo, aprimorar pode substituir melhorar em texto formal. Dar um jeito pode não ser adequado em texto administrativo. Figuras de linguagem e figuras de sintaxe.
Figuras de linguagem são recursos expressivos. As mais cobradas são metáfora, comparação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, personificação e antítese. Metáfora é comparação implícita. O tempo é um rio. Comparação é explícita. Com como, valente como um leão. Metonímia é troca por proximidade. Ler Machado de Assis significa ler a obra. Hipérbole é exagero. Morri de rir. Eufemismo é suavização. Ele partiu no lugar de morreu. Ironia diz o contrário do que parece. Que ótima ideia! Quando foi péssima. Personificação dá traços humanos a seres inanimados. A cidade acordou cedo. Antítese é oposição, tristeza e alegria. Figuras de sintaxe ou de construção mexem na estrutura. As mais cobradas são elipse, zeugma, pleonasmo, hipérbato, anacoluto, polissíndeto e assíndeto. Elipse é omissão de termo facilmente identificado. Na sala, muitos alunos. No pátio, poucos. Omite havia. Zeugma é elipse de termo já citado. Eu estudo de manhã. Ela, à noite. Omite e estuda. Pleonasmo é repetição expressiva. Vi com meus próprios olhos. Hipérbato é inversão. Das provas. Gosto em vez de gosto das provas. Anacoluto é quebra de estrutura. O concurso. Eu espero que venha logo. Polissíndeto repete conectivo. E isso e aquilo outro. Assíndeto é ausência de conectivo. Cheguei, vi, vou em si. Articulação textual. Operadores sequenciais e expressões referenciais. Operadores sequenciais são conectivos e expressões que organizam a progressão das ideias. Além disso, portanto, contudo, por exemplo, em primeiro lugar, assim, entretanto, logo, por fim, por outro lado. A banca pergunta o valor semântico. Adição, contraste, causa, consequência, condição, concessão, explicação, conclusão. Expressões referenciais são mecanismos de retomada. Pronomes, sinônimos, hiperonimos, expressões resumidoras. Exemplo: a prefeitura implementou um programa. A iniciativa. A palavra iniciativa retoma programa. Isso é coesão referencial. Coesão e coerência textual. Coesão é ligação formal entre partes do texto, feita por pronomes, conectivos, repetição controlada, substituição lexical. Coerência é sentido global, lógica interna, ausência de contradição. Um texto pode ter coesão e ser incoerente. Exemplo: ele é vegetariano. Por isso, comeu um bife enorme. A conexão, por isso, existe, mas o sentido é incoerente. A banca cobra correção de conectivos. Trocar, portanto, por porém muda a relação lógica. Também cobra retomada pronominal. Isso, aquilo, o qual, cujo e seus referentes. Classes de palavras. Identificação, flexão e emprego. Substantivo nomeia seres, coisas, ideias. Adjetivo caracteriza o substantivo. Artigo determina o substantivo. Numeral indica quantidade e ordem. Pronome substitui ou acompanha o substantivo. Verbo indica ação, estado, fenômeno. Advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Preposição liga termos. Conjunção liga orações e termos. A banca cobra o valor no contexto. Jantar pode ser substantivo ou verbo. Baixo pode ser adjetivo ou advérbio. Contexto decide. Formação de palavras. Cai derivação e composição. Derivação pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Composição pode ser por justaposição ou aglutinação. Exemplo de prefixal: infeliz. Sufixal: felizmente. Parasintética: entristecer geralmente exige prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Derivação imprópria é mudança de classe. O não vira substantivo. Composição por justaposição mantém forma. Passatempo. Aglutinação altera. Planalto. Verbos: flexão, conjugação, vozes e correlação. Flexões verbais indicam pessoa, número, tempo e modo. Modos: indicativo,
subjuntivo, imperativo. Tempos, presente, pretéritos e futuros. A banca cobra correlação verbal, que é combinação lógica entre tempos. Exemplos corretos: se eu estudar, passarei. Se eu estudasse, passaria. Misturar se eu estudar, passaria costuma ser erro de correlação. Vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Ativa: a equipe realizou o atendimento. Passiva analítica: o atendimento foi realizado pela equipe. Passiva sintética com um se, realizou-se o atendimento. Reflexiva: ele se cortou. Concordância verbal e nominal. Concordância verbal: verbo concorda com o sujeito. Atenção a sujeito composto, coletivos, expressões partitivas e verbos impessoais. Verbos impessoais ficam no singular. Havia muitos candidatos. Faz 3 anos. Choveu. Existe geralmente é pessoal. Existem problemas. Concordância nominal: determinantes e adjetivos concordam com o substantivo. Casos clássicos: é proibida a entrada quando há artigo. É proibido entrada quando não há. Anexo e obrigado concordam. Seguem anexos os documentos. Muito obrigado. Regência verbal e nominal. Regência é a relação de dependência e a preposição exigida. Verbos: assistir a, ver. Preferir X a Y. Obedecer a, gostar de. Chegar a, ir a. Nomes: necessidade de, apto a, favorável a, orgulho de. Em prova: trocar preposição pode gerar erro e também afeta a crase. Crase: crase é fusão de preposição a com artigo a. Ocorre quando o termo anterior exige preposição a e o termo seguinte admite artigo feminino. Exemplo: dirigir-se a mais a escola vira dirigir-se à escola. Não ocorre antes de palavra masculina, verbo. Pronomes que não admitem artigo, nomes de cidades sem artigo. O teste prático é trocar por masculino. Se vira ao, então no feminino é a. Colocação pronominal. Pronomes átonos: me, ti, si, o, a, li, nos, vos, lhes. Posições: próclise, ênclise, mesóclise. Próclise com palavra atrativa: não me avisaram. Quando se fala ênclise sem atratore, na norma padrão, evitando o início com pronome: avisaram-me. Mesóclise com futuro sem atrator: dir-me-ão. Em locução verbal: não lhe vou dizer ou não vou lhe dizer conforme norma e contexto. Estrutura da oração e do período. Sintaxe e sentido. Oração gira em torno do verbo. Período pode ser simples ou composto. No composto, a coordenação e subordinação. Coordenação liga orações independentes. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Subordinação cria relação de dependência. Orações substantivas, adjetivas e adverbiais. A banca cobra a função da oração: sujeito, objeto, complemento, adjunto, explicação. Acentuação gráfica. Proparoxítonas são sempre acentuadas. Oxítonas acentuadas terminadas em a, i, u, em, ens. Paroxítonas acentuadas terminadas em l, n, r, x, ps, an, ão, i, is, uns. Ditongo. Ditongos abertos ei, el, o e só em oxítonas. Papéis: herói. Não em paroxítonas: ideia. Assembleia. Hiatos com i e u tônicos. Saída. País. Com regras específicas. Ortografia. A banca cobra a escrita correta. Uso de s, z, x, ch, g, j. Além de hífen conforme acordo ortográfico. Atenção a parônimos: descrição e descrição. Ratificar e retificar. Eminente e iminente. Em concurso, isso aparece em reescrita e correção. Pontuação. A vírgula é o ponto mais cobrado. Usa-se para separar termos em enumeração, isolar vocativo, isolar aposto explicativo, isolar adjuntos deslocados e orações intercaladas. Não se usa vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento.
A banca cobra efeito de sentido, vírgula pode restringir ou explicar em oração adjetiva, e pode mudar interpretação. Variação linguística. A língua varia por região, grupo social, situação e época. A banca cobra noção de adequação, linguagem formal em documentos públicos, linguagem informal em conversas. Não confundir variação com erro. Há variedades legítimas, mas concursos cobram norma padrão para situações formais. Para fechar, o caminho para acertar português no concurso de Carandaí é dominar interpretação e, ao mesmo tempo, dominar gramática aplicada ao texto. A banca raramente cobra regra solta. Ela cobra a regra funcionando dentro de um enunciado, de um parágrafo, de uma reescrita.